Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está comigo em mais um Café e Gestão Online. Eu estou tendo a honra hoje, a oportunidade de estar aqui com meu amigo Thiago Shoa, da Noxtec. E olha, pessoal, nosso bate-papo hoje é sobre inteligência artificial. Vai ser um papo super bacana, inteligência artificial na saúde. Thiago, seja muito bem-vindo, Thiago. Que bom estar aqui com você hoje. Para mim é um prazer, novamente, tivemos junto ali naquele nosso último encontro, que para mim foi uma oportunidade de falar um pouquinho sobre a Nox, mas aprender sobre vários outros assuntos, né, que transbordaram o que a gente faz aqui, ou tão somente em prol da tecnologia na área de saúde, mas falar de novo com um amigo tão querido como você é sempre um privilégio grande. Então, estamos aqui de novo, vamos ver como é que a gente pode compartilhar um pouquinho daquilo que a gente vem aprendendo e aprender cada vez mais aí com você e com o pessoal que vai estar nos acompanhando também. E nós estamos aqui sempre para aprender, meu amigo. Eu acho que a graça da vida é a gente entender que nós aprendemos com tudo e com todos o tempo inteiro. Mas deixa eu começar aqui, Thiago, o seguinte. Olha só, quando o pessoal fala de inteligência artificial na saúde, eu já ouvi que é uma coisa do diabo que mandou para acabar o mundo, destruir nossos empregos e nossas famílias, até a um robô que vão inventar que vai tomar meu lugar na cama com minha mulher. Então, você imagina quanta coisa está se falando aí. E, na verdade, a coisa é muito mais simples, a coisa é muito mais tranquila, a coisa é muito mais poderosa para nos ajudar. Então, vamos começar aqui nosso bate-papo explicando para o pessoal o que é inteligência artificial. E aí a gente vai descer para a inteligência artificial na saúde, como é que ela vai ser utilizada para melhorar a nossa vida, melhorar a nossa saúde. Mas o que é IA? Vou fazer um paralelo histórico e lá, algumas centenas de anos atrás, os cientistas foram considerados bruxos, porque eles estavam trazendo conhecimentos novos e, então, muito distantes, né, de ser alcançado por aquele grande público ali. Então, teve que haver um período de adaptação com aquilo que estava sendo colocado. Muitos, inclusive, chegaram a ser assassinados por conta disso, né? Lógico que queimados na fogueira, né? Queimados em fogueira, enfim, bruxaria, o que é isso, né? A gente viveu também essa revolução na era da comunicação, então descoberta de grandes feitos que tivemos aí, né? A descoberta do rádio, a descoberta da internet, que aí eu pude acompanhar, né, isso, e tive a oportunidade de, jogando bola, como a gente diz, né, em Recife, né, batendo a bola, na Bahia é baba, né, jogar uma baba assim, e estava perto de um grupo de senhores dizendo que a internet era coisa de gente preguiçosa. Por quê? Porque ainda tinha aquele negócio, você quer o conhecimento, vai numa biblioteca, abre um jornal, lê um livro. Então, tudo que é muito novo, ele traz essa série de pré-conceitos quando não se conhece. Então, as pessoas tendem a julgar aquilo que não se conhece. Então, a inteligência artificial ela já faz parte da nossa vida há muitos anos. Há muito tempo. A gente só não popularizou, né, não tornou isso popular, e aí veio o GPT, agora eu vou envolver o usuário final nisso. E deu no que deu, né? Então, lógico que está trazendo muitos bons frutos, mas também permitindo que as pessoas usem de forma leviana, ou de forma deturpada, ou de forma até cômica, né? A gente vê aí várias aplicações engraçadas. E até fiquem preguiçosos mesmo, né? Isso, né? Então, o conceito, eu não sou especialista no assunto, mas a gente teve que se apropriar e se aprofundar e sempre aprendendo. Mas o que é inteligência artificial? Por que inteligência? É porque ela é capaz de aprender. E quem é que ensina a máquina? Somos nós. Então, eu vou fornecer conteúdo, conhecimento, informações, e ela vai ser calibrada, vai ser configurada para aprender e me entregar algo que eu tenho interesse em obter, certo? Só que e por que artificial? Porque ela não é uma inteligência humana, né? A inteligência, ela é um conceito nato do ser humano. Ainda tem estudos que dizem que os animais, eles são inteligentes, dotados de inteligência, não, eles têm instinto, alguns mais, outros menos, né? Mas a inteligência é a capacidade humana de transformar a natureza, né? Então, o que é que ela traz é cognir, né? A capacidade de aprender, simulando a inteligência humana, mas ela não é a humana, só que ela é capaz de fazer coisas que o ser humano, um único indivíduo, não consegue. Cruzar uma série de dados, otimizar a nossa produtividade no nosso dia a dia, enfim. Então, eu tive a oportunidade esse ano
em 2 encontros, ter espaço para poder escolher um tema para abordar. E tomei a liberdade de falar sobre inteligência artificial. A inteligência artificial aplicada à área de saúde. Então, a gente já tem convivido com algumas experiências interessantes, né? Até a gente falou rapidamente no nosso último encontro sobre um caso de uso de algoritmo para screening de condições raras de pacientes, onde a gente conseguiu reduzir uma amostra de 12 mil potenciais pacientes para amiloidose cardíaca para 90. Ou seja, como é que você conseguiria fazer isso? Você teria que ter um comitê gigantesco para poder fazer uma série de amostras, levaria muitas pessoas e muito tempo. É aí que entra a inteligência artificial. Então, ela é capaz de processar um grande volume de informações num curto espaço de tempo. E você colocou uma coisa muito interessante, aí eu vou pegar o gancho no que você falou, tá? Eu tenho 2 cachaças na vida, 2 coisas que eu sou apaixonado desde 10 anos de idade, que são história e filosofia. E hoje nós estamos vivendo um período de grande mudança, está todo mundo muito preocupado, que não está, devia estar, sobre como vai ser seu emprego daqui a poucos anos, como vai ser o seu trabalho daqui a poucos anos. E eu dei uma aula essa semana numa turma de inteligência emocional e eu dizendo ao pessoal, essa questão hoje dessa ansiedade que está sendo criada com o advento da inteligência artificial, vocês imaginem o que foi para o pessoal que trabalhava com carruagem quando o automóvel foi inventado. Vocês imaginem, assim, a gente está falando de coisas que parecem coisas surreais, mas quando nós olhamos nosso passado recente, eu sou da época que não existia Excel. Se você tivesse que somar 100 linhas, você tinha que escrever os números e sair somando, amigo. E assim, e só tinha calculadora com fita rico. Ou seja, você somava de trás para frente, de frente para trás, para dar o mesmo número. Então, assim, nós já estamos vivendo uma época em que muito do nosso trabalho foi substituído pela tecnologia. Na época que eu estudei, não tinha negócio de datilografia. Você entregava o trabalho escrito, depois veio a máquina de datilografar, e hoje todo mundo usa o Word. Então, quando nós olhamos a evolução do trabalho no passado recente, já foi muito grande. Quando nós vamos olhar mais para trás ainda, foi maior ainda. E a inteligência artificial é só mais um passo nesse processo. É uma tecnologia que está sendo utilizada a partir de todos os dados que nós todos humanos fornecemos todos os dias, com nossos smartphones, com o nosso computador, com nossos podcasts, nossos vídeos, agora tudo é dado. E ela simplesmente chegou num ponto que ela consegue processar tudo isso e encontrar padrões. Só que, quando ela encontra padrões, ela consegue criar, e é aí que o GPT entra. É aí que a inteligência artificial generativa entra. Por quê? Porque, pessoal, olha para o seu smartphone aí. Olha para o seu smartphone. Aquela coisa do Android ou do iOS arrumar suas fotos é inteligência artificial. Você entra aí no Amazon, Magalu, Mercado Livre, o que ele te oferece é inteligência artificial. Você entra na Netflix, é inteligência artificial, aquele modelo de oferta. Então, já é utilizado, você já usa há muito tempo. Agora você passou a ser um elemento ativo no processo. Ou seja, agora ficou para todo mundo. Eu posso entrar e conversar com o ChatGPT, como eu uso aqui, como meu assistente pessoal. Para mim, é meu assistente pessoal. Você interage com ele, né? Você interage. Antes você só se beneficiava, mas não sabia que ele estava ali. Ele era uma figura oculta, ele estava quietinho. E hoje, as redes sociais, né, eles se beneficiam disso. Então, quem assistiu ali o documentário da Netflix, né? Acho que é o Dilema das Redes. Dilema das Redes, exatamente. Se você fixar, todo mundo acha que a câmera da frente do celular é para tirar selfie. Não, é para verificar quanto tempo você para fixando seu olhar no que está sendo apresentado no conteúdo na tua tela. Então, tudo que é mostrado na rede social, por mais de 3 segundos você fixa o olhar, ele já entende que te interessa. Então, se te interessa, eu vou começar a te entregar conteúdos naquela natureza. Outra coisa, YouTube, escolhe uma música e deixa para reproduzir. Ele vai começar a te sugerir um monte de música, vai chegar no alcance, até você diga, para, não quero, vou escolher outra coisa. Então, o algoritmo, olha aí, essa palavra algoritmo, ela já convive na nossa vida há muitos anos, só que a gente não alcança porque era algo científico, inalcançável. É para aquele pessoal dos laboratórios, aquela coisa bem distante, o cara que ficava dentro daquela salinha, né? Eu era esse cara. O que a gente brinca dos ratos de laboratório, né? Aquelas ideias mirabolantes. Eu era esse cara lá em década de 80, década de 90, eu era esse cara. Pois é. Então, agora que virou alcançável, que a gente pode interagir e se beneficiar disso, assim, rapaz, eu gostei desse negócio. Só que aí as pessoas não sabem utilizar. Quem está sabendo utilizar está se beneficiando. Então, vou pegar a carona numa fala sua. Você comentou aí sobre inteligência emocional. A frase que eu uso de desfecho na palestra que eu conduzi, de inteligência artificial, e aí parafraseando meu amigo Antônio Cavalcante,
da Valorem, aprendi muito sobre inteligência artificial com ele, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a IA aplicada na saúde. Ele traz uma frase da seguinte forma: a inteligência artificial não vai nos substituir, mas quem sabe fazer uso dela, sim. Então, quem sabe pilotar a inteligência artificial, talvez tome meu lugar no trabalho que eu desenvolvo hoje, né? Então, não é ela que vai tomar conta do ser humano. Eu gosto muito do exemplo do assessorista. Ainda existem alguns prédios antigos, né, mais formais, mas depois que as pessoas passaram a utilizar e viu que é muito simples, você tirou aquele ser humano. Só que quando ele deixa de ter aquela função, ele precisa ter um papel mais nobre, ele precisa evoluir, né? Uma pessoa que desempenha atividades que requer pouco intelecto, sim, elas precisam evoluir, né? São muito manuais, atividades muito manuais, então vem a robotização. Então, até nosso coordenador de desenvolvimento me mandou uma matéria sobre a Amazon colocou os robôs nos almoxarifados dele, nos galpões, acho que 2, 3 mil pessoas ficaram sem emprego. Enquanto isso, na área de tecnologia, tem até 2027, vai ter pelo menos 50 mil postos de trabalho pendentes de serem ocupados. Ou seja, você deixa de fazer trabalho braçal, mas aqui no nosso segmento tem muita oportunidade de trabalho. É só fazer um curso. E hoje em dia não precisa ser formado em TI, você sabe muito bem disso, para vir trabalhar nesse nosso segmento. Tem vários cursos, iniciativas, né, aqui no César School, né, no Porto Digital aqui em Recife. Eles estão pegando, não mais nas universidades, estão pegando no ensino médio. Os alunos do ensino médio estão começando a interagir com tecnologia, com as linguagens mais novas de desenvolvimento e já estão começando a sua jornada de trabalho em profissões que remuneram bem, né? Então, olha as oportunidades aí, é só evoluir. Assim, essa evolução, isso que você colocou aí tão bem colocado, Thiago, assim, essa evolução do uso da IA foi a mesma coisa lá atrás. Eu lembro década de 80, final da década de 80, a gente trabalhando, informatizando empresa, levando o computador para a empresa. Assim, quem não aprendeu a usar saiu do mercado de trabalho. E aí a gente olha assim, o computador tomou meu emprego. Não foi o computador que tomou seu emprego. Quem tomou seu emprego foi alguém que sabia usar o computador. Quem sabia usar, quem fez um curso de microinformática, né? Microinformática, quem sentou lá e quem foi. E eu estava lembrando no curso que eu dei, disse, pessoal, você sabe como era antigamente? Antigamente era assim, você tinha um computador, 20 pessoas na sala, a gente dava aula, explicava no computador e todo mundo olhava como era, porque não tinha um computador para cada um. Hoje, quando você olha, ChatGPT, Gemini, Copilot, está tudo para todo mundo. Então, as pessoas literalmente se interessarem pelo processo e aprender a usar. E aí você tem a ideia do super-humano, né? Dizem que a inteligência artificial vai criar um super-humano. E eu, particularmente, acredito nisso. Eu acredito que nós vamos agora criar super-humanos. E quem é o super-humano? O super-humano é quem souber usar as tecnologias todas que vêm aí pela frente. Por quê? Porque nós vamos potencializar nossas habilidades humanas. E a IA vem para dar esse salto. E quando nós vamos agora para um nível mais operacional, você veja, todos os dias, vocês que estão aí na Nox, informatizando vários hospitais, fazendo automação, fazendo interoperabilidade, vocês estão gerando milhões de dados todos os dias que ninguém olha. Por quê? Porque é humanamente impossível olhar todos esses dados. Então, no máximo, esse dado vira um indicador, no máximo, esse dado vira um relatório, no máximo, esse dado vira uma consolidação, mas ninguém olha o histórico disso, ninguém olha os padrões, ninguém olha. A IA vai nos trazer a possibilidade de analisar esses dados, essa montanha de dados que é criada e que ninguém olha. Você entra num consultório médico, o médico tem tempo para lhe atender, ele olha o quê? No máximo, a sua consulta anterior. Quando, na verdade, você, às vezes, tem um histórico de anos daquela instituição. E aí, a IA pode pegar esse histórico, trazer um padrão e trazer uma informação muito mais assertiva para o médico, com toda a sua capacidade humana, fazer um diagnóstico melhor de você. E, inclusive, otimizar o diagnóstico, né, o prognóstico. Então, se está aqui dentro do meu consultório um paciente com idade X, sexo Y, aí eu vou fazer perguntas e, conforme aquelas respostas, ao final, ele já vai dizer, ó, possibilidade de condição A, B, C ou D. Então, ele vai sugerir a conduta clínica para este caso, ele poder selecionar para este caso, o tratamento é esse. Então, o ser humano é que vai julgar, mas ele tem uma sugestão. Então, muitas vezes, o médico está ali imbuído em tentar atender, mas esperar ir até um congresso para poder aprender sobre uma nova conduta, um novo protocolo, uma nova droga, qualquer coisa do gênero, né? Poder debater, lógico, não deixarão de existir os congressos, os encontros científicos, claro, mas a gente vai conseguir beber dessa fonte ali na nossa tela, de uma forma muito mais acessível, curada, avaliada, porque assim, ele não vai só te sugerir porque ela sozinha acha. Aí entra o profissional do engenheiro, né, de inteligência artificial.
que é uma profissão também que está começando a ficar escassa no mercado, mas que tem um papel fundamental na hora de configurar o robô, de calibrar o robô, calibrar o algoritmo, para que ele possa dar aquela sugestão. Mas se ele é só um engenheiro da tecnologia. Se ninguém, nenhum médico diga, ó, pega esse repositório e os diagnósticos disso. O Watson da IBM, o Dr. Fábio Gandor, né, cientista, trouxe isso para o mercado e foi uma revolução. O índice de assertividade 98% para fazer detecção de casos de câncer, usando imagem. Mas quantos milhões de imagens não foram colocados lá e quantos laudos dessas imagens não foram colocados para eles dizer assim, esse errou, esse acertou. Esse errou, esse acertou. Inclusive, teve que ter um trabalho científico envolvendo médicos também para conseguir chegar àquele nível. Então, o ser humano não vai estar descolado disso. Muito pelo contrário. O ser humano com mais nível de conhecimento vai precisar cada vez estar mais colado para poder orientar a IA a me entregar resultados mais eficientes. E eu acho isso que você falou aí, assim, muito importante. Não vão acabar os congressos, muito pelo contrário. Os congressos vão ser potencializados, porque é ali que você vai discutir o conhecimento, é ali que você vai trazer. Para quê? Para fazer o melhor uso. É o super-humano. É toda a capacidade tecnológica, mas com uma avaliação humana, com um olhar humano, para que você tome as decisões, no caso do médico, a conduta, mas não só médico. Por exemplo, a gente olha assim, centrais de atendimento. Quem é que consegue ouvir todos os áudios de uma central de atendimento de um grande call center? Ninguém. Ali dentro você tem padrões que podem ser estabelecidos para melhorar a qualidade do seu produto, do seu cliente, melhorar a qualidade do atendimento. Então, no hospital, numa organização de saúde, está todo mundo gerando dado, está todo mundo gerando dado, está todo mundo gerando dado. Pessoal, não tem ninguém olhando esses dados. Ninguém está olhando para isso. Por quê? Porque não dá tempo. Não dá tempo. Agora, a IA pode olhar e trazer já esses padrões para que as decisões sejam mais assertivas. Na época de faculdade, eu paguei uma disciplina de sistemas de informação gerenciais. Então, você tem as 3 camadas, né, que é dado, informação e conhecimento. Então, um conjunto de dados orientados gera informação, um conjunto de informações orientados gera conhecimento, e tem uma última camada, que é um conhecimento que gera inteligência. Opa, a gente está falando de quê? IA. Então, eu trago conhecimento, certo? Ou seja, não é somente uma série de informações ali agrupadas. Esse conhecimento envolve o ser humano. Não são somente artefatos ali dentro de um repositório de uma série de informações. Passou por um crivo de um ser humano dotado de conhecimento, especialidade ou vários para dizer, ó, isso aqui vai, isso não vai, isso aqui é, isso não é. Para calibrar ali a precisão da inteligência artificial. Então, essa IA que a gente conhece, ela é somente um fragmento do universo de possibilidade de inteligência artificial que existe no mercado. Então, aprendi um pouquinho sobre isso e ainda falta aí um conhecimento gigantesco para poder explorar, né? Não, assim, hoje quem disser que sabe muito de IA, assim, você desconfie, porque a coisa está tão no começo que está todo mundo correndo atrás para aprender todo dia. Aqui eu faço curso toda semana eu estudo e toda semana tem coisa nova e a gente vai descobrindo novas possibilidades. De repente, eu fui num evento outro dia e o evento foi assim, um palestrante atrás do outro mostrando o que as empresas estão fazendo com IA. E eu ficava olhando assim, eu dizia assim, rapaz, que bacana, nunca pensei nisso. Aí veio o próximo, eu dizia assim, pô, nunca pensei nisso. Aí você sai de lá com sua mente assim, uau, com tudo isso que eu vi, o que é que dá para eu trazer para o meu mundo? E o que é que dá para eu aplicar isso no meu mundo, ajudar os hospitais a avançar, ajudar os hospitais a evoluir, e é em todas as áreas. Então, você pegar um exemplo aqui, você pega um hospital que informatizou há 10 anos, 15 anos lá, tá certo? Lá começou em 2005, 2006. Esse cara tem um histórico de manutenção, de OS de manutenção, gigantesco. Olha, não estou nem falando de atendimento médico, estou falando manutenção. Um histórico de engenharia clínica gigantesco. Ninguém olha para isso. De repente, agora a gente bota tudo ali e começa a inferir padrões para quê? Para trabalhar melhor a manutenção preventiva, para trabalhar melhor a corretiva, para evitar que quebre. Então, assim, a gente começa a ter um outro horizonte em relação a absolutamente tudo. E aí eu vou te contar um negócio bacana. Eu estou criando o Roberto Virtual. O meu próximo projeto aqui já está andando, que é o seguinte, eu estou treinando um IA com todos os meus vídeos, todos os meus textos, todas as minhas aulas. Para quê?
para estar com meus alunos 24 horas por dia. Então, daqui a pouco, daqui para o final do ano, os meus alunos vão estar comigo e eu ajudando a eles, respondendo a eles 24 horas por dia. Por quê? Porque eu tenho mais de 1.600 vídeos gravados, mais de 300 aulas, mais de 1.000 textos escritos. Eu estou botando tudo e dizendo o seguinte, olha, esse aqui é a minha visão, expanda isso com o resto do mundo e vamos apoiar meus alunos aqui nas dúvidas que eles tiverem. Olha que coisa, quando eu contei isso para um amigo meu, ele olhou para mim e fez assim, você entendeu que você não vai morrer nunca? Eu falei assim, como assim? Ele fez, você não vai morrer nunca. É. Daqui a 100 anos, se o seu conhecimento permanecer atual, e você fala de coisas genéricas, vai ter alguém consultando. Então, eu já achava que não ia morrer nunca porque faço vídeo no YouTube. Olha só que coisa bacana. Ó, que legal. Conversar comigo depois que eu morrer. Tem uma propaganda bem interessante nesse sentido, né? É da Johnny Walker, que tem um robô fazendo uma reflexão, né? Ó, eu, para ficar eterno, basta eu não me desgastar. O ser humano, para se tornar eterno, basta fazer algo notável. Então, isso aí é um paradoxo tão interessante, né, que agora você pode utilizar a inteligência artificial para você se perpetuar. E o interessante também é que as dúvidas e interações do teu aluno, não sei se você já está prevendo isso, mas se não, já é uma sugestão. Vai ser conversa, vai ser um chat. Nutrir. Vai retroalimentando, Porque eu já dei algumas mentorias, né, dentro do meu segmento, lógico que não como você, mas com o conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos, né? Eu gosto muito de transmitir conhecimento. Deixa eu só abrir um parênteses. Pessoal, isso é modéstia. Isso é modéstia. Esse cara conhece muito. É modéstia. Mas fecha o parênteses. Ainda tem muito para conhecer, mas eu gosto muito de lidar com as coisas da vida sempre que possível, lógico, de forma didática, né? E dentro do que você colocou, transmitir conhecimento é a melhor forma de aprender, porque quando você pega aquilo que você aprende e você aplica e você defende, você não só está se ouvindo, mas tem a reflexão de quem te faz uma pergunta, faz você pensar para poder responder, então você está sempre mantendo o teu conhecimento renovado e expandindo, né? Então, vamos compartilhar aí tudo que a gente tiver de bom aí com todo mundo que estiver ao nosso redor, né? Exatamente. E eu lhe disse já que eu sou apaixonado por história e filosofia, né? E aí eu quero pegar essa sua fala e dizer o seguinte, que tem uma frase de Sócrates que é emblemática, é só sei que nada sei. Isso é então, assim, o fruto do conhecimento é a humildade. E a humildade é justamente a gente estar sempre pronto a aprender com tudo e com todos. Então, toda vez que alguém chega e diz assim, porque eu sei, eu já olho, deve ser raso. Quando eu olho a pessoa e diz assim, pô, o que eu sei é isso aqui, mas tem muito para aprender. O que eu aprendi é sinal de que cabeça aberta, mente aberta, está crescendo. É esse que eu quero ouvir. É esse que eu quero prestar atenção ali. É esse que eu quero prestar atenção. Quando moleque ainda, né? Você achava que as pessoas, quando elas não mudavam de opinião, porque eram as pessoas que já tinham personalidade, né? Que já atingiram o nível de maturidade. E aí eu sempre me coloquei assim, poxa, mas eu tenho, variavelmente eu mudo de opinião. Depois eu percebi que quem é capaz de mudar de opinião está evoluindo sua pessoa, evoluindo até 3 anos atrás, eu não tomava café sem açúcar. Aí meu amigo Marcos Sobral, nosso amigo, me influenciou positivamente, hoje eu só tomo café sem açúcar. Então eu posso mudar, desde que seja para melhor, né? E isso que você colocou aí, Thiago, assim, é fundamental. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma era, um tempo histórico, que a única certeza é a mudança. A IA é só mais uma mudança. É porque nós esquecemos muito rápido. Então, assim, você é mais novo que eu. Eu sou de uma época que não existia computador no pessoal. Não era assim, eu não tinha. Eu sou de uma família de classe média, normal. Ninguém tinha computador. Aí depois veio o telefone celular. Poucos tinham. Aí depois começou todo mundo a ter. Depois veio internet. Você lembra? Para fazer conexão na internet. Meia-noite para pegar um pulso. Exatamente. E assim, você tinha que economizar, porque era caro pra caramba. Com certeza. Aí depois veio o smartphone, foi melhorando. Então, assim, o que acontece? Nós esquecemos muito rápido quanta transformação nós vivemos. Uhum. A nossa era é a que mais dimensões teve, né? A minha sogra, ela tem 92 anos. A minha sogra é uma pessoa fantástica. E eu gosto muito de conversar com ela lá, meus filhos, com ela, com minha mãe, que tem 80, porque assim, a gente eu trago muito para meus filhos a visão não só do mundo que eu vivi, mas do mundo que eles viveram. Porque eles não tinham televisão, era rádio. Aí depois televisão era preto e branco. Aí quando nós perdemos, a mudança é tão rápida que nós perdemos a perspectiva de quanto a gente evolui. E aí o que você colocou é muito importante. Se você se fecha para o processo de aprendizado, você morre. Isso é a morte. A morte hoje é se fechar para o aprendizado.
acabou a sua vida ali, acabou. É achar que a inteligência artificial vai tomar a esposa, é achar que a inteligência artificial vai tomar o nosso trabalho. Então, quando você tem a mente restritiva para isso, o que mais me preocupa não é a inteligência artificial, é a forma como as pessoas querem fazer mau uso da inteligência artificial. Eu vou usar a inteligência artificial para poder fazer uma prova de vestibular para poder passar. Só que isso é uma autossabotagem tão gritante que a pessoa não entendeu o propósito daquilo ali. Eu só quero entrar? Não. Você tem que ter conhecimento para poder se sustentar. Então, você não pode ser uma farsa. Agora, se você quer usar a inteligência artificial para simular uma inteligência que você não tem, eu acho que tu está no caminho errado. Usa ela, então, para ela te doutrinar de conhecimento, pergunta para ela qual é a forma mais fácil de aprender sobre um determinado tema. Então, usa isso a teu favor, não para substituir um conhecimento que tu não tens. É uma provocação. Usa para ser super-humano, usa para entender o que você tem, não para criar uma bengala para você do que você não tem. Exatamente. E dentro disso, nós temos, na área da saúde, agora voltando para alinhar para o nosso negócio, nós temos uma perspectiva incrível e vai transformar todas as áreas. Eu vou dar uma palestra agora, e o título da palestra é Quanto mais inteligência artificial, mais importante ser humano. É uma das minhas palestras de linha. Essa palestra eu vou dar daqui para o final do ano, já está marcado 4 congressos que eu vou dar essa palestra, justamente trazendo a ideia daí e a importância de como isso vai potencializar, ou pode, né, depende da decisão que nós tomarmos, nossas qualidades humanas. Porque a IA, ela vai substituir o meu cognitivo, 10% do cérebro cognitivo que eu uso, pessoal, ela é muito melhor que você, tá? Ainda não é, mas daqui a um ano vai ser. Então, nem perca tempo querendo competir. É quando eu vejo o pessoal dizer assim, não, porque a IA não vai me substituir. Eu lembro daquele pessoal que, ao invés de usar o Excel, dizia assim, eu faço conta de cabeça muito melhor. Eu digo, problema seu. Eu prefiro usar o Excel e focar na interpretação da resposta. Lá atrás. Isso. Hoje é a mesma coisa. Então, assim, ela vai fazer o 10% muito melhor, ela vai analisar dados melhor que você, ela vai fazer simulações muito melhor do que você. Agora, esse é o 10% do seu cérebro, amigo. O 90% é o seu emocional, são conexões, é a intuição, é a sua capacidade de se conectar, é a sua capacidade de interpretar. E aí, meu amigo, isso aí, se você souber usar, você vai voar. Você vai voar. Se você ficar esperando que ela te substitua, você vai ser mais um Zé Ninguém ali amanhã. Como foi quem não usou o computador? Como foi quem não usou o Excel? Como foi quem não usou a calculadora na sua época? A capacidade de discernir dentro de uma sociedade humana é que nos diferencia, né, de como a gente vai conviver com a inteligência artificial ou não. Porque tem pessoas que não vão conviver com ela. E aí vão ter que sofrer ou não, depende de que momento da vida, ou em que região do país ou do mundo você se encontra, porque, lógico, né, quanto mais distante do acesso à comunicação que já existe hoje, a gente tem cidades ainda que não tem luz elétrica, que não tem saneamento básico, então esse impacto não alcança essas pessoas, mas a grande massa da sociedade, que é a produtora de conhecimento, de riqueza do país, precisa conviver com isso. Né? Então, até tem algumas experiências interessantes que a gente defende aí nesse conteúdo que eu trago, nessas palestras que eu falei sobre inteligência artificial, inclusive a última no congresso da CMB, né, nas Confederações das Misericórdias do Brasil, que você esteve lá. A gente traz algumas experiências bem interessantes aplicadas à área de saúde, e eu começo essa palestra fazendo uma provocação. O que eu fiz na prática? Antes de falar o que eu tinha para falar... Deixa eu te falar um negócio. Só dê um spoilerzinho rápido, porque, pessoal, o Thiago vai estar no 3º Congresso Brasileiro de Maturidade e Gestão, trazendo todo esse conhecimento lá para você. Então, conta um pouquinho, mas quem quiser ver a palestra inteira, vai para o Congresso. Então, beleza. Eu faço uma provocação, trazendo um conteúdo que, deixa eu dizer sem dizer, eu trago um conteúdo, mas não fui eu que me produziu aquele conteúdo. E deixo que as pessoas reflitam se aquele conteúdo foi positivo ou não. E daí por diante a gente segue trazendo essas experiências que a gente já tem tido com a área de saúde, né? Então, essa provocação é justamente para que, antes que a gente traga o propósito do nosso debate, eu já me coloquei como usuário da inteligência artificial ali. Eu uso todo dia, Thiago. É minha assistente pessoal. Eu disse, não, peraí, se eu vou falar sobre um determinado tema, deixa eu perguntar aqui para me entregar. Agora, se você pergunta errado, ele vai trazer um conteúdo pífio. Se você refina a tua pergunta, por isso que a inteligência é artificial. O ser humano, ele tem capacidade de subentender as coisas.
Você fala 3, 4 palavras, principalmente dentro do Brasil, você vai em Minas, você fala, nó, as pessoas já sabem o que é aquela expressão quer dizer, né? Aqui no Nordeste a gente fala oxe, a máquina não sabe o que é oxe, mas a tua forma de se espantar com alguma coisa, a gente como ser humano, a gente se conhece, né? Então, a partir do momento que eu dou um comando que não é óbvio para a máquina, ela não vai saber me responder. Ela não vai me entregar nada, porque ela não entendeu o que eu estou querendo dizer. Você não pode querer dizer, você tem que dizer. Você tem que perguntar e entregar o máximo, que aí as IAs generativas, elas trabalham assim, né? Ela trabalha para você sem saber o que vai te entregar. Então, me pergunta correto, né? Isso que você colocou é muito importante, porque assim, dentro da comunicação humana, eu trato isso na minha aula de comunicação. Comunicação é um dos temas que eu trato no programa da aceleração da maturidade e gestão na saúde. E eu coloco para o pessoal o seguinte, pessoal, a mensagem, ela é 7% da sua comunicação. O que você fala é 7%, 93% é a sua comunicação não verbal, é o tom, é a sua expressão corporal, é a forma como você fala. Isso que você falou aqui no Nordeste, oxe, é uma coisa, oxe é outra coisa. Ou é outra coisa completamente diferente. E é o mesmo oxe. A entonação muda completamente e a inteligência artificial não entende isso. E uma outra coisa interessante que eu queria trazer aqui agora é o seguinte: o que vem para o bem, vem para o mal. Então, assim, eu lembro que tem uma expressão que a gente usava muito, que é assim, quando alguém dizia alguma coisa que a gente queria saber se é verdade, a gente dizia assim, alguém gravou, alguém fotografou, alguém filmou. Agora a gente não pode confiar nem áudio, nem vídeo, nem foto mais, né? Exatamente. A gente tem que começar agora a investigar tudo que chega de conhecimento para a gente. Então, se chega algum vídeo de alguma sumidade, né? Fizeram brincadeira agora de pegar os 2 opositores aí das eleições americanas, né? Eu vi. Trump, e tiveram um filho juntos. A inteligência artificial produziu isso. E eu não vou pasmar, não, mas muita gente acredita no que vê ali, né? Lógico, não tem que estar alheio ao que está acontecendo. Mas, porque foi uma brincadeira estapafúrdia, mas pegar pessoas, né? Agora o finado Silvio Santos colocando ele cantando músicas em inglês, né? Sweet Child O' Mine, enfim. Então, usando a inteligência artificial para fazer essa simulação. Quem dirá que eu vou pegar, vamos supor que eu estou com raiva do meu amigo Roberto Gordilho. Vou pegar uma foto dele, que não precisa de um vídeo, vou jogar na inteligência artificial, vou dar uma frase negativa e vou jogar na rede social. Roberto Gordilho disseminando ódio, sendo preconceituoso. E aí as pessoas do senso comum vão tomar aquilo ali, né? O pessoal da lacração, e já vão, e você sem saber como se respaldar. Não, pessoal, a inteligência artificial... Enfim, é complicado a gente aprender a lidar com isso. O mais desafiador, você colocou muito bem, não é lidar com ela utilizada para o bem, ela sendo utilizada para o mal. E nós estamos vendo isso acontecendo aqui no Brasil na eleição em São Paulo. Nós estamos vendo acontecendo na eleição em São Paulo lá. E assim, então tem que tomar muito cuidado com o que ouve, tem que tomar muito cuidado com o que vê, tem que procurar a fonte. Mas o potencial que a IA tem para fazer o bem é muito grande. Então, quando nós olhamos e pensamos aqui dentro de organizações de saúde, nós pensamos num potencial gigantesco. E esse potencial, pessoal, para colocar tudo isso funcionando, para que você utilize dentro da sua organização todo esse potencial, você precisa de 2 elementos que são muito importantes. Primeiro, você precisa de uma estrutura tecnológica robusta. E segundo, você precisa desenvolver as pessoas que vão utilizar essa estrutura robusta. E aí, Thiago, me fale um pouco sobre como é que o hospital pode preparar a sua infraestrutura para colher os melhores resultados no uso da IA. Primeiro, o hospital ele tem que fazer uma reflexão sobre quais os seus desafios. Então, por onde eu quero começar? Porque você já colocou muito bem, né? Pegou o caso aí da manutenção e engenharia clínica. Então, primeiro tem que fazer uma reflexão onde dói. E lógico que a gente, como parceiro conhecedor, a gente vai ajudar a identificar as potenciais oportunidades dentro de um hospital, de como é que a inteligência artificial já conhecida, já explorada, né, com casos concretos, pode contribuir. Segundo, seria se os artefatos que geram esse conhecimento, se já são capturados no modelo treinável da IA. Né? Então, por exemplo... Troca aí em miúdo para a gente, os artefatos que geram esse conhecimento. Explica melhor aí para as pessoas. Eu vou pegar um caso concreto. Não vou dar muito spoiler, é pauta também do nosso encontro, mas temos um caso de inteligência artificial aplicada a prontuário eletrônico, onde ele consegue identificar padrões de cópia de textos que são replicáveis para outros prontuários.
Inclusive, tem um padrão, né, de instituição internacional de acreditação que mede essa cópia. Antes, como é que fazia? Um comitê de equipe que tinha que estar olhando prontuário por prontuário. Imagina milhares de prontuários para você identificar se tem cópia. Então, que artefatos são esses? São documentos, fichas clínicas, documentos eletrônicos, certo? Aí, quando passa o prontuário, você conhece muito bem. Você tem um conjunto de documentos que perfazem o prontuário. Resultado de exames, resultados de procedimentos, guias de internação, encaminhamentos. Então, tudo que compõe, todos esses artefatos, eles precisam ser avaliados. Então, o que é que a inteligência artificial pode fazer? Ele faz uma varredura, ele faz um escaneamento, usando termos mais simplórios, digamos assim, escaneia tudo isso e identifica se aquele texto que foi utilizado no prontuário do Gordilho foi utilizado para o prontuário do Tiago. Mas a condição do Gordilho não tem nada a ver com a condição do Tiago. Então, ele, inclusive, consegue avaliar a natureza da cópia. Se é uma cópia boa, se é uma cópia não tão boa, se é uma cópia ruim. O que é a cópia boa? Foi copiado, mas são casos que se assemelham, ou ele copiou parte do texto e complementou com outras informações. Opa! Inclusive, a gente entrega através de indicadores. Então, esses artefatos são justamente utilizados para ajudar a definir qual é o meu propósito, qual é o meu objetivo na aplicação daquela inteligência artificial. Então, tem outros casos, né? Otimização heurística, aí esse é o termo, esse é o tipo da IA. É bom explicar, é bom explicar. Porque a IA ela tem várias aplicações, né? Otimização heurística, qual é o propósito? O próprio nome já diz, otimização, que é eu aproveitar recursos de uma forma utilizando a automação da inteligência artificial. Exemplo, agendamento. Então, você conseguir otimizar uma sala, um procedimento profissional, paciente, data, hora. Você tem 6 variáveis envolvidas. Como é que eu tenho o melhor aproveitamento de todos esses quesitos para ter o menor gap possível dos meus atendimentos? Então, o que é que ele pega? Esse conjunto de informações e sugere que, olha, vamos encaixar todo mundo aqui nesse horário para não ter conflito, ou não ter delta, não ter vagas ali não ocupadas. Então, é fazer o melhor dentro dos mesmos recursos. Então, tem várias aplicações. A IA que a gente conhece é a IA generativa, né? Então, tem os LLMs, né, que são os grandes modelos de automação, enfim. Então, eu não vou discorrer demais, senão eu vou entrar numa seara de especialização, que não é o meu caso, mas eu tive que conviver com a inteligência artificial, até porque a gente já tem tido algumas experiências aqui dentro do nosso ecossistema de iniciativas para aplicar a inteligência artificial atendendo os nossos clientes, né? Então, dentro do nosso hub, a gente já tem tido algumas experiências interessantes nesse sentido. Tá todo mundo, Thiago, tá todo mundo começando, tá todo mundo tateando ainda, tentando descobrir o potencial que tem. Então, uma questão até, se você está pensando em utilizar a IA no seu hospital, eu vou até corrigir a minha fala, tá? Se você não está pensando, comece a pensar. Porque não é sobre se, é sobre quando. E se você sair atrás, já está atrás. Mas quando você começar a utilizar a IA no seu hospital, nesse estágio que nós estamos, escolha uma aplicação e comece a testar nessa aplicação, até para que a instituição desenvolva o aprendizado. Isso é um lado. E o outro lado é vamos estimular, como eu estimulo meus alunos, eu digo, pessoal, ChatGPT, Copilot, Gemini estão aí disponíveis de graça para a gente usar. Começa a experimentar isso. Por quê? Porque quem não está experimentando não vai ser daqui a 3 anos, não, pessoal. Daqui a 6 meses vai estar atrás de quem está experimentando. Porque está todo mundo aprendendo, está todo mundo verificando como é que funciona. Não tem ninguém que diga assim, eu já sou o expert. Não existe isso. Está todo mundo... mais. Tem gente que está vivendo mais tempo. Exatamente. E esse que está vivendo mais tempo está na frente. Então, é sobre aproveitar o momento de aprendizado para surfar a onda. E, dentro da instituição, estabelecer projetos que permitam você entender a dinâmica como funciona. E, a partir daí, treinar a sua equipe. E aí eu vou entrar no segundo aspecto. Um aspecto é o tecnológico. O outro aspecto são as pessoas. Toda a tecnologia do mundo é inútil se não tiver quem use. E se não tiver quem use com eficiência. A inteligência artificial, ela traz um nível de utilização que não é mecânico mais. Não é para fazer soma, não é para
para escrever texto que a máquina de escrever escrevia. Agora, ele entra no nível de fazer análise, ele entra no nível de buscar padrões. E aí a pergunta é, as pessoas da sua equipe estão preparadas para serem este profissional? Ou a sua instituição vai ficar com profissionais do passado porque não está investindo na formação dessas pessoas? Porque não está buscando ajudar essas pessoas a se modernizar? E isso pode ser a diferença entre a lucratividade da sua instituição, entre a competitividade da sua instituição daqui a 1 ou 2 anos. Então, é juntar a tecnologia, que a Nox está aí para dar um apoio sensacional para vocês, com a dimensão humana, com o aumento da maturidade das pessoas, a maturidade de gestão, a maturidade de liderança, a maturidade de vida e a maturidade digital, que é fundamental. Como é que você vê isso? A gente tem um projeto bem interessante que passa por uma consultoria que a gente é orientada à imersão e inclusão de competências digital. Então, o que são essas competências digital? É orientar a pessoa a saber fazer bom uso do básico. Primeiro, as pessoas têm que saber, a gente primeiro engatinhou, ficou em pé, andou para depois correr. Inteligência artificial é uma corrida de atletismo, então tem muita gente que ainda está engatinhando. Não adianta pensar em inteligência artificial se você não consegue fazer uso das ferramentas básicas do dia a dia. Então, isso é um primeiro aspecto. Segundo, começar, como você bem colocou, começar a utilizar. Começar a utilizar para entender o alcance. Poxa, se ela pode fazer isso por mim, como é que ela pode fazer isso pela minha instituição? Então, até para exigir algo do que a inteligência artificial pode oferecer a nível de otimização de processo, né, de dinâmica, de preditividade, as tendências, análise de tendência. Eu acho que é uma das principais aplicações de forma escalável da inteligência artificial é a análise de tendência, é fornecer indicadores para você ver a possibilidade de um determinado evento vir a acontecer. A gente vê taxas, a incidência de uma determinada condição de saúde acometer um grupo populacional X, a incidência de um paciente, um grupo de pacientes ter uma chance de converter para uma internação, ou esse paciente é elegível a um leito de UTI, para que eu possa me preparar melhor para atender a população que busca meu serviço de saúde. Então, a gente já não pode mais ficar olhando a edificação, vou olhar meu prédio. Não, a gente vai ter que fazer muito mais com o mesmo. Como é que faz isso? Vamos otimizar. Como é que a gente otimiza? Primeiro, olhar as minhas oportunidades e ver como é que as tecnologias disponíveis do mercado podem nos auxiliar no nosso dia a dia. Então, isso é uma medida bastante. Pessoal, isso que, Tiago, tudo que ele falou, ele está vendendo o PROAMA, que é o Programa da Aceleração da Maturidade e Gestão na Saúde. Porque a nossa missão, Tiago, aqui, é levar os hospitais a alcançar resultados extraordinários, promovendo sustentabilidade financeira e crescimento, sem zero investimento em infraestrutura e equipamentos, só trabalhando as pessoas. Então, hoje, o nosso trabalho aqui, ele é o quê? Eu pego a organização que vocês prepararam, com infraestrutura, com tecnologia, com software, com tudo, e a organização não consegue performar, por quê? Porque as pessoas que usam não têm o preparo, não têm a maturidade de gestão, não têm a maturidade de liderança, não têm a maturidade digital, e não formam um time integrado para performar, e eu pego essas pessoas e levo para alta performance, eu levo para maturidade no primeiro momento, para alta performance no segundo. Então, pessoal, no final das contas, por mais tecnologia que esteja à nossa disposição, é sempre sobre pessoas. E se você quiser ser relevante no mundo daqui a 3, 4, 5 anos, comece a entender de gente, porque a tecnologia vai ficar cada vez mais disponível, cada vez mais fácil. Empresas como a Nox, elas estão aí para tornar a tecnologia mais acessível, para tornar a tecnologia mais próxima, para tornar a tecnologia mais fácil. Eles são os especialistas, eles são os técnicos, eles são quem quebra a cabeça para tornar a coisa fácil para a gente. Um dia eu estive do lado de lá, hoje atualmente eu estou do lado de cá. Eu já estive do lado de lá do balcão, agora eu estou do lado de cá do balcão. E hoje, e cada vez mais eu percebo que é sempre sobre pessoas. O que vai diferenciar uma organização, hoje qualquer organização, qualquer hospital de médio porte, pode ter um robô, pode ter um Davice, tem uma ressonância último modelo, tem uma tomografia último modelo. Não é mais isso que diferencia o seu atendimento. O que diferencia o seu atendimento são as pessoas que estão aí. Como essas pessoas estão preparadas, como essas pessoas estão motivadas e engajadas para cumprir a sua missão. E cada vez mais a tecnologia, empresas como a Nox, vão facilitar a nossa vida e vão fazer com que a gente efetivamente tenha a possibilidade de usar sem se preocupar. Mas, se você ainda não está nesse nível, meu amigo, corra. Se o seu hospital ainda está se batendo com prontuário eletrônico, se você ainda está se batendo com infraestrutura de TI, se você ainda está se batendo com problemas básicos, corra.
corra, porque o mundo não vai te esperar. Em alguns dos encontros, né, que a gente teve a oportunidade de debater, falando sobre empresas, sobre a Nox, né, e sobre perspectivas, eu trouxe uma reflexão da seguinte forma, porque a gente consegue ter um portfólio de soluções que é bem democrático, né, consegue alcançar aí várias camadas da sociedade do cuidado em saúde. E ainda existem muitas instituições que estão no analógico, ainda estão no papel. Então, enquanto muito se fala na área de saúde em transformação digital, eu venho fazer uma provocação sobre a inclusão digital. Então, primeiro, eu tenho que gerar essa massa de dados para poder utilizar a inteligência artificial para aprimorar. Então, quem já tem um nível de informatização, mas tem problema de governança de dados, essa é a instituição que está preparada, apta para consumir tecnologias de inteligência artificial, né? Agora, quem ainda está lá atrás, como você bem colocou, tem que se atualizar, tem que se incluir. Ah, não tem dinheiro. Não sabe utilizar o que já está. Às vezes já está lá dentro, só não está se potencializando. Então você paga, como a gente costuma dizer, né? Vendendo almoço para pagar a janta. Não, talvez você pode otimizar toda a oportunidade de se aprimorar um pouco mais, e aí sim, quando você não tem tecnologia, você está no aperto, aí prevalecem as pessoas que têm a perspectiva de, poxa, eu não tenho capacidade de investir, mas eu vou ver se eu consigo identificar um parceiro para entrar nessa jornada junto comigo, porque eu tenho a vontade e a capacidade de fazer a coisa acontecer. Eu só não tenho os recursos. Então, a gente não se posiciona como fornecedor, e sim como parceiro, inclusive para trazer essas instituições para o digital. Aí sim, já sou digital, agora eu vou adotar a inteligência artificial, né? Isso aí. Pessoal, eu passaria aqui o dia inteiro nesse papo com o Thiago, mas está chegando o nosso final. Eu queria agradecer a você que está conosco aqui, mais esse Café Gestão Online, que acompanhou esse papo sensacional, esse papo muito bacana. E assim, Thiago, foi uma grande honra estar aqui com vocês. Mando um grande abraço aí para meu amigo Catão, um grande abraço para você e para toda a equipe da Nox, que eu tenho um carinho muito grande aí por vocês. E vamos estar juntos no 3º Congresso Brasileiro de Maturidade e Gestão na Saúde, no dia 19 de setembro, em São Paulo. Então, olha aí no primeiro comentário, tem o link do Congresso para você fazer sua inscrição e participar desse evento que vai ser extraordinário. E, Thiago, abro para você aí agora fazer a sua finalização desse papo maravilhoso que nós tivemos. Odílio, mais uma vez, é um prazer, né, esse bate-papo, como você bem colocou, isso aqui a gente ia embora, né, mas a gente precisa seguir aí e desenvolver tudo que a gente tem que fazer para além desse nosso encontro. Então, primeiramente, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Como você bem colocou, ainda é um tema que está iniciando, então a gente não domina, mas a gente já está convivendo e aproveitando algumas experiências para compartilhar com alguns clientes e sempre passa por alguma customização, alguma adequação e até adequação nossa, para a gente entender até o modelo que o mercado vai passar a entender, a se adaptar para fazer aquisições, né, de investimento vai usar a base comparativa de compra de tecnologias tradicionais, né, em detrimento de IA. Então, até essa perspectiva ficar clara, vai um tempo e a gente está acompanhando esse tempo junto com os nossos clientes e junto com os nossos parceiros. Então, é sempre um privilégio falar sobre a área de saúde, que é uma área que a gente vive e tanto gosta, e não se vê fazendo nada diferente disso pela continuidade da vida. Então, agradecer aí a todos que nos acompanharam até aqui, reforçar o convite seu em estar conosco lá no 3º Congresso Maturidade e Gestão em Saúde, e agradecer a todos que fazem a Noxtec ser o que ela é, né, e todas as empresas que compõem aí o nosso ecossistema. Obrigado aí para todo mundo que teve a oportunidade de nos acompanhar e que continua a estar junto conosco para poder fazer essa revolução digital na área de saúde. Show, Thiago. Obrigado a você que esteve conosco. Nos encontramos agora no Congresso, 19 de setembro, em São Paulo. Olha aí, primeiro comentário vai estar aí fixado, Congresso Brasileiro de Maturidade e Gestão na Saúde. Vai lá e você vai conhecer pessoalmente o Thiago, que é uma figura assim, e você vai adorar bater um papo direto com ele. Obrigadão, Thiago. Valeu. Valeu, obrigado, meu amigo. Até mais. Até lá, até o Congresso.